Meus amigos, vamos para a nossa aula de Direito Administrativo. Você que deseja aprovação, você que está estudando para uma banca muito específica, a banca CESP, você que vai fazer esse concurso de técnico, preste atenção, nós passeamos aqui durante esse curso sobre todo o conteúdo programático, naturalmente dado essa forma de argumentação própria da CESP, alguns tópicos centrais que são imprescindíveis aí para a sua aprovação, e você vem comigo. Bom, senhoras e senhores, você deve ter notado que dentro do seu conteúdo programático tem lá um tópico chamado de organização administrativa. Organização administrativa, ele fala sobre descentralização, desconcentração, ele coloca administração direta, administração indireta, noções básicas sobre organização e função administrativa. Vamos começar por esse tópico, é um tópico importante, é um tópico que facilita a compreensão da matéria, é um tópico que facilita, inclusive, a parte de ato, a parte de responsabilidade civil. É um tópico interessantíssimo. Então, vamos tirar todas as suas dúvidas e vamos comigo. Quando a gente fala de função administrativa, quando a gente coloca essa função administrativa, deixa eu pegar só minha caneta aqui. Quando a gente fala sobre função administrativa, e naturalmente isso você também fala de direito constitucional, você fala lá na organização do Estado, o professor de Direito Constitucional normalmente toca sobre isso. Você sabe que o nosso Estado, ele é um Estado federado. Só para lembrar isso. Temos um Estado e o nosso Estado, ele é federado. Existem Estados que não são federados. Existem Estados que são unitários. Argentina, Chile. Existem estados que são confederados. Na verdade, organização, reunião de vários estados em si. Mas o nosso estado, ele tem várias unidades políticas internas. Essas unidades internas políticas, você conhece. Nós temos 3 unidades internas políticas. Nós temos a União, com competência própria na Constituição Federal, vários Estados-membros, na verdade nós temos 26 Estados-membros, temos algo anômalo que se chama Distrito Federal e temos os municípios. Não sei se são 5.470, 5.570 municípios. Então temos unidades políticas autônomas, todas elas com a sua própria autonomia. Essas unidades federadas, quem tem soberania é o Estado brasileiro. Mas essas unidades políticas internas, isso é só uma divisão interna dentro do Estado soberano brasileiro. Cada uma dessas unidades, doutores, elas têm a sua própria autonomia. Autonomia. Todas essas unidades possuem as suas próprias autonomias. Todas elas possuem sua autonomia política, de governo, né? Autonomia organizacional e autonomia administrativa financeira. Todas elas com autonomia política, de governo, organizacional, administrativa, financeira. O que acontece aqui, senhores? Tanto a União, como todos os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, eles possuem a sua própria atividade política, realizam seus próprios atos de governo. Nosso sistema de governo é presidencialista. Se o nosso sistema de governo é presidencialista, nós temos concentração de atos políticos no chefe do Poder Executivo. Então você vai verificar que a União tem o seu próprio chefe político dentro do Poder Executivo, que é o presidente da República, é até um chefe do Estado brasileiro. Temos cada Estado-membro com seu próprio governador, chefe político do respectivo Estado. Temos cada município com seus próprios prefeitos e o Distrito Federal com o governador distrital. Então, todos esses possuem a sua própria autonomia política de governo.
Todos eles possuem a sua própria autonomia organizacional. Eles se organizam internamente. Todos eles têm a sua própria casa legislativa. A União, você sabe, ela tem um Congresso Nacional, que é bicameral. Senado Federal e Câmara dos Deputados. Criando as suas próprias normas, criando as suas próprias leis, se organizando internamente. O Distrito Federal tem a sua casa legislativa também, a Câmara Legislativa, com os deputados distritais. Os estados têm as assembleias legislativas, com os deputados estaduais, e os municípios possuem a Câmara dos Vereadores, com os respectivos vereadores. Então, todas elas se organizando, todas elas criando as suas próprias normas. Observem que todos os entes federados têm a sua própria autonomia para realizar os seus próprios atos administrativos. Tem a sua própria administração pública interna. A gente vai iniciar, eu vou te mostrar quem é a administração pública. Mas o município tem os seus próprios atos, realiza os seus próprios atos administrativos internos, tem a sua própria administração pública interna. O Distrito Federal também, a União também, cada Estado-membro também, com a sua própria autonomia financeira orçamentária. Ok ou não? Então a gente vive num Estado soberano, um Estado federado, com cada ente político ou entidade política, tanto faz. Normalmente, quando a gente se refere a essas unidades políticas, nós falamos entes. As provas, a CESP normalmente fala ente. Mas você vai ver que a CESP também chama de entidade. Só que entidade política, entidade federada. Entidade, na verdade, é sinônimo de ente. Entidade, na verdade, é sinônimo de ente. É unidade que possui personalidade jurídica. E aqui a gente está dentro de um ente, uma entidade política. Daqui a pouco eu volto nesse conceito de que quer ter ou não ter personalidade jurídica. Só estou te apresentando, a grande maioria de vocês que fazem concurso de técnico não tem formação jurídica e precisam se acostumar com alguns termos que às vezes para a gente, professores, né, para nós, professores, nós passamos batidos por isso. E aí você está perdido, nunca ouviu falar, então vamos fazer uma apresentação para você não ficar perdido. E aí, senhores, né, a questão aqui é se achar. Deixa eu pegar meu apagador também. E aí, senhores, você vai estudar em Direito Constitucional que o Estado, inclusive, tem elementos. Para você ter um Estado, você precisa ter elementos. Você vai ver que o Estado precisa ter governo, que o Estado precisa ter território, precisa ter povo, precisa ter uma finalidade comum, né? Mas volta para cá. Senhores, cuidado, que dentro desses entes políticos, você tem uma organização de poderes. Há muito tempo atrás, um tal de Barão de Montesquieu, ele entendeu que para um Estado funcionar naturalmente, para funcionar de forma harmônica, era necessário separar funções internas. Separar funções internas e cada função dessa dentro de um órgão próprio. Um órgão independente em relação a outro órgão com uma função própria, em relação a outro órgão com uma função própria. Ele montou um sistema de separação interna de poderes, separação interna de funções, que foi desaguar no que a gente sabe hoje como sistema de separação de funções dentro do Poder Judiciário, dentro do Poder Legislativo, dentro do Poder Executivo. Esse cara entendeu, esse autor entendeu, esse famoso autor entendeu, já faleceu tem tempo, naturalmente, que era necessário termos um órgão com funções administrativas, prestando serviços públicos, executando lei. Era necessário ter outro órgão com funções de criação de leis, criação de normas, e era necessário ter outro órgão julgando conflitos, função jurisdicional. Vou botar aqui de uma forma bem básica, vamos caminhando assim, ó. Na verdade, esse sistema de separação de funções, sistema de separação de poderes, foi tão importante que todo o Ocidente aplicou esse sistema de separação de função, separação de poderes. Inclusive, o nosso Estado soberano.
Então, nós temos em cada ente federado, nós temos um tal poder executivo, nós temos um tal de poder judiciário, o único que não tem poder judiciário é o município, e nós temos um tal de poder legislativo. Não é isso? Vamos fazer assim, ó. E cada órgão desse, internamente, tem a sua própria função principal, sua própria função típica. Mas cada órgão desse também realiza funções atípicas. Qual é a função típica do Poder Executivo? Pergunto eu para vocês. A função típica do Poder Executivo, obviamente, é função administrativa. Olha aqui, ó, função administrativa. Isso vai ser importante para a gente alcançar o conceito de administração pública, inclusive. Eu vou te mostrar o que é uma função administrativa. Função de organizar, fazer gestão da coisa pública, função de prestar serviços públicos, função de realizar poder de polícia, fazer fomento, intervenção na economia. E isso é uma função típica do Poder Executivo. Como a gente vive num sistema presidencialista, né? Você vai ver que a gente tem forma de governo, sistema de governo e regime de governo. Você vai ver isso lá em Direito Constitucional. Nossa forma de governo é republicana. Tem república, tem estados republicanos e tem estados que adotam a monarquia. Nosso sistema de governo é presidencialista. Tem estado que adota o parlamentarismo. E você vai ver que o nosso regime de governo é a democracia. Tem estado que você tem a autocracia. Mas no sistema presidencialista, a concentração de ato político está aqui, ó, dentro do Poder Executivo. Então é outra função típica dele, ó, atos políticos. Atos de governo. Não pode confundir o que é um ato político com ato de função administrativa. Ato administrativo, a administração pública tem a ver com função administrativa e não com a adoção de atos políticos. Juliana, dá exemplo de ato político. Claro que eu te dou exemplo de ato político. Declarar guerra, paz, assinar tratados internacionais, atos políticos do nosso chefe de Estado, realizar programa de governo, iniciar processo legislativo, fazer sanção ou veto de lei, tudo isso é ato político. Cuidado que também temos um poder com competências próprias para realizar o quê? Jurisdição, atividade jurisdicional. Poder Judiciário realiza jurisdição, resolve conflitos da sociedade. Antigamente, os conflitos eram resolvidos do mano a mano. Vale tudo. Aí o Estado percebeu que isso dava mais prejuízo do que benefício e trouxe para si essa função de julgar conflitos, realizando atividade jurisdicional. Atividade jurisdicional não só julgar conflitos, diga-se de passagem. A gente tem alguns conceitos mais técnicos em processo civil. Alguns autores falam que é a aplicação da lei numa situação de crise jurídica, né? Mas vou deixar isso com o professor de processo civil. Aqui a gente fala, basicamente, quando vocês um dia forem estudar processo civil, basicamente a gente fala aqui, ó, que jurisdição é a atividade de julgar conflitos. Os conflitos que lhes são levados. Claro que o Poder Judiciário faz jurisdição com base nas leis. Interessante destacar que o Poder Executivo, no nosso Estado soberano, nas nossas
entidades políticas, é óbvio que você tem, tanto na União como nos Estados-membros, no Distrito Federal e nos municípios. Diferentemente do Poder Judiciário. Poder Judiciário você vai ter na União, nos Estados-membros e no Distrito Federal só. Não tem Poder Judiciário no município. Poder Judiciário da União, nós temos todos os tribunais superiores, são ligados à União, apesar da jurisdição ser una em todo o país, os tribunais superiores estão elencados como Poder Judiciário da União. Os tribunais regionais federais e os tribunais regionais especializados. Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Militar, Tribunal Regional Militar, tudo isso está dentro do Poder Judiciário. A gente também tem opção para a Justiça Militar Estadual, tá? Beleza. No Distrito Federal você também tem o Poder Judiciário do Distrito Federal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E nós temos um Poder Legislativo que faz o quê? Legisla. Criação de leis. Criação de leis. Atividade legisferante. Temos o Poder Legislativo da União, Congresso Nacional, bicameral, Senado Federal e Câmara dos Deputados, Poder Legislativo dos Estados, Assembleias Legislativas, Poder Legislativo do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e dos municípios, a Câmara dos Vereadores. Cuidado, que essas funções típicas, elas não são únicas, porque todo o poder realiza basicamente todas as funções. Para você não ter abuso de poder, esse sistema de separação de funções ele é muito harmônico. Então, cada poder realiza um pouquinho da função do outro no exercício das funções atípicas. Claro que a função atípica ela é um pouquinho mais limitada do que aquela característica da função típica. É um pouquinho mais limitada, é diferente. Mas o poder executivo, ele também faz criação de normas, não leis, mas criação de normas. Normas infralegais. A gente vai ver poder normativo da administração pública, tá aqui. Tudo bem que a gente também tem poder normativo do Poder Judiciário, né? E o poder normativo interno do Legislativo. Mas o Poder Executivo também cria normas, decretos, portarias, regulamentos, resoluções, deliberações, instruções normativas. Aqui, ó. Não é uma norma igual à norma que vem do Legislativo, porque essa aqui é uma norma de primeiro grau. Inova no mundo jurídico, cria direitos e obrigações. Essa norma aqui é um pouco mais limitada, é uma norma infralegal, abaixo da lei. Normalmente executa, define a lei. E o Poder Executivo também resolve conflitos. Os autores não são unânimes nisso, falando que o Poder Executivo tem ou não tem jurisdição. Tem autor que entende que o Poder Executivo não faz jurisdição, mas fato é que ele resolve conflitos internos. A gente vai estudar, por exemplo, processo administrativo disciplinar. Processo administrativo disciplinar que tem todos os poderes internamente. Mas o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, quando descobre uma infração disciplinar, ou subordinado seu, quando descobre uma infração disciplinar cometida por alguém, ou tem a notícia de eventual infração disciplinar, tem que investigar para julgar esse conflito. E aí você vai estudar que o processo administrativo disciplinar, ele pode estar dentro também do Poder Executivo. E é uma forma, sem dúvida alguma, de resolver conflitos. Óbvio que essa forma de resolver conflitos não é idêntica à jurisdição do Judiciário. Essa forma de resolver conflitos também pode parar no Poder Judiciário. Se essa forma de resolver conflitos causar lesão a alguém, ameaça a lesão a uma pessoa, esse prejudicado pode acionar o Poder Judiciário. Essas decisões aqui, ó, podem sofrer controle de legalidade do Poder Judiciário. Jurisdição com característica de jurisdição mesmo, no nosso país, só vem do Poder Judiciário. Nenhuma lesão ou ameaça à lesão pode ser excluída de apreciação do Poder Judiciário.
princípio da unicidade de jurisdição. Jurisdição é única do Poder Judiciário e é inafastável. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição. O professor de Constitucional vai trabalhar muito bem com vocês sobre esses princípios da unicidade e da inafastabilidade de jurisdição. O Poder Judiciário, que resolve conflitos tipicamente, também realiza a função administrativa. O Poder Judiciário também realiza a função administrativa. Tem a sua própria administração pública, a gente vai ver isso. Faz os seus próprios concursos de técnico, de analista, realiza a licitação, contratos administrativos, tem os seus próprios servidores da parte administrativa. Então é óbvio que você também tem função administrativa dentro do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, que também cria normas. Criação de normas. Não vem com característica de lei mesmo, do legislador, mas são normas importantes, regimentos internos, que determinam o funcionamento interno do Poder Judiciário, edita instruções normativas, a Corregedoria tem instruções normativas. É importante, você tem normas internas do Poder Judiciário. E o Poder Legislativo, que também faz a sua própria função administrativa e também resolve conflitos. Então, o Poder Legislativo tem os seus próprios técnicos administrativos. De vez em quando sai concurso para técnico administrativo do Poder Legislativo. Tem os seus próprios analistas administrativos. Faz licitação, faz contrato administrativo. Tem uma relação interna com seus servidores, dando licença, pagando seus servidores, afastando servidores. Também resolve conflitos internamente. Você tem processos administrativos disciplinares no Poder Legislativo, inclusive contra os próprios membros. Tem autor que fala, inclusive, que o Poder Legislativo faz jurisdição propriamente dita. Senado Federal, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, julga os crimes de responsabilidade do presidente da República. Julga os crimes de responsabilidade do Procurador-Geral da República. Está lá na Constituição, artigo 52, inciso 1 e 2. Então, também resolve conflitos. E também com uma atividade, para alguns autores, idêntica à jurisdição. Então, nós temos funções típicas dos poderes, preponderantes, e funções atípicas, para a gente não ter um poder abusando do seu próprio poder. É necessário que todos os poderes realizem todas as funções. Obviamente, como eu disse para vocês, quando o poder realiza função atípica, essa função atípica é um pouquinho mais limitada do que quando um poder realiza aquela função de forma típica. É um pouquinho diferente. E a gente sabe que um poder fiscaliza o outro. Para a gente ter um sistema harmônico de separação de funções de poder, é necessário uma fiscalização recíproca. Um sistema de freios e contrapesos. Sistema que a gente pode chamar de check and balance. Que sistema é esse de freios e contrapesos? Cada poder, no exercício das suas funções típicas e atípicas, fiscaliza as funções dos outros poderes. O sistema de freios e contrapesos viola a Constituição, Julian? Viola a separação dos poderes? Será que o sistema de freios e contrapesos, de check and balance, viola a separação dos poderes? Será? Claro que não viola. Fortalece o princípio da separação dos poderes. É importante. Claro que o sistema de freios e contrapesos vai se dar nos limites da Constituição. Você vai ver que o Poder Judiciário pode anular ato do Poder Executivo, pode julgar lei do Legislativo inconstitucional.
você vai ver que o Poder Executivo indica a cúpula do Poder Judiciário. Você vai ver que o Poder Executivo pode fazer sanção ou veto de lei do Poder Legislativo. Você vai verificar que o Poder Legislativo pode sustar determinados atos do Poder Executivo, que o Poder Legislativo faz controle externo, contábil, financeiro, fiscal, orçamentário, sobre o Poder Judiciário, sobre o Poder Executivo. A gente tem um sistema de fiscalização recíproca em diversos casos que vocês vão estudar ainda, diversos exemplos ao longo do curso, tanto de direito administrativo como que de direito constitucional. Nós sabemos também que hoje em dia a nossa Constituição tem órgãos que não estão subordinados a esse sistema interno de competência. Nós temos órgãos, a nossa Constituição, Constituição de 88, que já foi emendada diversas vezes, mais de 90 vezes. Nós sabemos que a nossa Constituição, tivemos outras constituições, naturalmente, nossa última Constituição que está em vigor, e naturalmente, quando uma Constituição entra em vigor, ela revoga todas as outras, né? Toda outra Constituição. Nós temos um novo poder constituinte originário, que você vai estudar o que é isso, inconstitucional. Mas fato é que dentro da nossa Constituição, nós temos órgãos que não estão subordinados ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário. Você vai me perguntar, que órgãos são esses, Julian, que não estão subordinados a esses três? Nós temos o Ministério Público. O Ministério Público não está subordinado ao Poder Executivo, não está subordinado ao Poder Legislativo, não está subordinado ao Poder Judiciário. A função do Ministério Público, ela está ligada ao Poder Executivo, mas também é de acesso ao Poder Judiciário. A função do Ministério Público, que começa lá no 127, tem competência própria no 129, é importantíssima na nossa Constituição. O Ministério Público é um órgão independente que faz fiscalização da ordem jurídica, dos direitos fundamentais, dos direitos sociais indisponíveis, que promove a ação penal pública, que promove o inquérito civil. Ministério Público, que temos o Ministério Público da União, está ligado ao poder, né? Está ligado ao Poder Executivo Federal, mas é um órgão independente. O PGR não é subordinado a ninguém, o Procurador-Geral da República. E aí você vai verificar que dentro do Ministério Público da União existe uma divisão interna. Ministério Público Eleitoral, uma função eleitoral, Ministério Público do Distrito Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal está dentro do MPU. E cada Estado-membro tem o seu próprio Ministério Público, MPE, liderado pelo Procurador de Justiça, Procurador-Geral de Justiça, perdão, PGE, PGJ, senhores, pelo Procurador-Geral de Justiça, PGJ, perdão. PGE é o chefe da Procuradoria do Estado, né? Daquele órgão que faz defesa, né? Do próprio Estado em juízo. É PGJ. Senhores, nós temos a Defensoria Pública, que hoje em dia também não está subordinada a ninguém, é um órgão independente. A gente vai aprender a classificação de órgãos públicos. Defensoria Pública, que temos Defensoria Pública na União, a DPU, Defensoria Pública nos Estados, a DPE, Defensoria Pública do Distrito Federal, também é órgão independente. Defensoria Pública que no texto originário da Constituição não era órgão independente, não. Era subordinado ao Poder Executivo. Mas desde a emenda constitucional 45 de 2004, a Defensoria Pública dos Estados, todas as defensorias públicas estaduais conseguiram a independência. Depois tivemos a independência da Defensoria Pública do Distrito Federal, através de emenda constitucional, e, recentemente, da União. Não está subordinada a nenhum desses órgãos. E temos o Tribunal de Contas. Temos o Tribunal de Contas da União, o TCU, Tribunal de Contas em todos os estados, o TCE. Nos municípios que nós tínhamos tribunais de contas até a data da promulgação da Constituição, permaneceram os tribunais de contas municipais. Exemplo do município do Rio de Janeiro, de São Paulo. Nos outros municípios, a Constituição proibiu a criação de novos TCMs,
artigo 31 da Constituição. Mas o Tribunal de Contas também é um órgão independente. Então, fora desse sistema clássico de poderes, nós temos ainda o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas. São poderes próprios, Juliana? Não, não são poderes próprios, não. Eles colaboram com essas funções. O Tribunal de Contas, por exemplo, colabora com a função do Poder Legislativo de fiscalização. O Poder Legislativo, dentro da nossa Constituição, tem uma importante função fiscalizatória. E aí o Tribunal de Contas está lá auxiliando o Poder Legislativo nessa fiscalização, mas sem integrar o Poder Legislativo. Então nós temos esses três poderes, que são órgãos independentes também, que possuem os seus órgãos independentes, e mais outros órgãos independentes que auxiliam nesse sistema de separação de funções, dando um equilíbrio, uma harmonia ao nosso Estado soberano. Claro que para quem nunca viu isso, parece uma coisa difícil, mas não é. A todo momento você vai estar trabalhando com exemplos concretos dessa fiscalização recíproca, dessa atuação própria de cada órgão dentro de cada poder. E aí isso vai se diluindo ao longo do seu estudo. Para quem já estudou e já viu essa divisão, essa aula, inclusive, essa parte fica muito chata, porque já sabe isso, já está no sangue, né? Está lá no sangue do concurseiro. Todo o início, mais ou menos, de apostila de direito administrativo ou constitucional, você pega, né, essa questão. E aí, dito isso, galera, a gente tem uma base, temos uma base interessante para falar de função administrativa de administração pública. Porque às vezes eu começo a minha aula com administração pública e falo que essa função, né, que a administração pública está ligada à função administrativa, que é típica do Poder Executivo, e você nunca ouviu uma explicação sobre o sistema de separação de funções internas. Fica mais difícil. Dito isso, a gente tem que aprender o que é a administração pública.